Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho de algumas dúvidas que surgem quando a gente faz um reexame de aposentadoria, que é a mesma coisa de revisão. Porque aposentados do INSS têm direito à renda corrigida, caso o cálculo do benefício tenha sido feito errado ou alguma contribuição não tenha sido contabilizada. O pedido de reexame, porém, tem que ocorrer nos primeiros 10 anos de pagamento do benefício. Depois de 10 anos de aposentado, o segurado perde o direito de pedir revisão ou reexame na maioria dos casos. O reexame é a revisão dos tetos, do buraco negro, do buraco verde e do primeiro reajuste são as exceções à decadência. Para saber se tem direito a um reexame ou revisão, o primeiro passo do aposentado é checar a carta de concessão do seu benefício. Algumas, como a revisão da vida toda, só podem ser pedidas na justiça. Agora, muitas revisões elas podem ser identificadas quando o tempo de contribuição do segurado é maior do que o tempo que o INSS calculou, ou quando há salários melhores do que era na época, ou se foi aplicada uma regra pior à outra que o segurado tinha direito. Então, ao pedir qualquer revisão, o segurado ele está sujeito a uma nova análise do INSS em todo o processo de concessão dessa aposentadoria. Em regra, não basta simplesmente requerer reexame ou revisão pelo fato de não ter gostado do valor. Você precisa apontar a causa do erro e, quando possível, juntar provas. Então, se aposentar se tornou tão técnico e complexo que fazer tudo sozinho pode custar caro. Bom, vamos falar as principais dúvidas. Bom, o que é o reexame de aposentadorias, né, e benefícios? Primeiro, é importante você entender que a revisão ou reexame de benefício para então entender quais são as principais dúvidas sobre esse tipo de procedimento, né? O reexame ou revisão de benefícios tem como objetivo fazer uma reanálise do benefício que está sendo pago. Aí, geralmente, isso é feito quando você ou o INSS percebe que houve alguma falha na hora de ser concedido o benefício, né, esse benefício previdenciário. Então, por exemplo, imagine que você se aposentou por tempo de contribuição, né, que foi antes da reforma da Previdência. E dentre os seus anos de contribuição, você exerceu 4 anos de atividade especial e quis converter esse período em tempo comum. Porém, na hora de analisar o seu benefício, o INSS entendeu que esses 4 anos não eram consideradas atividades especiais, embora você tivesse o tempo suficiente para se aposentar por tempo de contribuição. Bom, após você perceber que o Instituto errou, você pode entrar com um pedido de reexame para demonstrar o seu direito àquele período de atividades especiais, que pode fazer com que o valor do seu benefício aumente. Então, esse tipo de reexame ou revisão é chamada revisão de fato, ou seja,
né, esse reexame ou revisão nasce devido a um fato que o INSS não considerou na hora da concessão do benefício. Também existe a revisão, o reexame de direito que ocorre, né, que é decorrente de teses jurídicas, geralmente criadas a partir de novas leis ou novos entendimentos dos tribunais brasileiros. Bom, quanto tempo é preciso, né? Quanto tempo eu preciso esperar para pedir um reexame ou revisão de aposentadoria? Você não é preciso você esperar nenhum dia para você fazer o pedido de reexame de aposentadoria. Se você acredita que tem direito, é possível requerê-la no dia seguinte. Mas lembre-se que é importante ter um tempo para estudar bem o seu caso, antes de requerer a revisão ou reexame. Então, pode acontecer de você não ter o direito, né, a revisão de aposentadoria ou até levar uma redução do valor do benefício. Então, precisa tomar cuidado. Bom, qual é meu prazo? Até quando encerra esse prazo para pedir o reexame? O prazo para o segurado revisar o ato de concessão do benefício é de 10 anos, redação atual do artigo 103A da Lei 8213 de 91. O prazo de 10 anos se aplica em regra a todos os reexames ou revisões, mas existem exceções. A data de início do prazo decadencial é o primeiro dia do mês seguinte ao primeiro pagamento. Importante não confundir decadência com prescrição, que é a impossibilidade de você cobrar parcelas atrasadas, vencidas do benefício com prazo superior a 5 anos. Então, vamos lá. Vamos explicar melhor. Decadência. Após 10 anos, eu perco meu direito, até o direito de ação, a prescrição. Eu só posso cobrar os atrasados dos últimos 5 anos, mesmo que eu esteja aposentado há 10. Então, essas são as revisões no qual se aplica o prazo decadencial. Então, revisão da melhor DIB, que é a data de início do benefício, revisão da ORTN, OTN, revisão da vida toda ou vida inteira, revisão do artigo 29, inciso 2 da Lei 8213 de 91, revisão do auxílio acidente e auxílio suplementar no cálculo da RMI, revisão do IRSM de fevereiro de 84, revisão do melhor benefício, revisão do reconhecimento de tempo de serviço especial e revisão das atividades concomitantes, revisão dos salários concomitantes e reafirmação da DER, que é a data de entrada do requerimento. Bom, como que eu descubro se há algum erro para conseguir o reexame ou revisão? O primeiro passo, você olha a carta de concessão do benefício. No documento, consta a quantidade de tempo de contribuição, a relação de salários e a regra usada pelo INSS. Então, muitas revisões podem ser identificadas quando o tempo de contribuição que o segurado teria é maior que o tempo que o INSS calculou, ou quando há salários menores do que os recebidos na época. Ou então foi aplicada uma regra pior que outra que o segurado teria direito. Algumas revisões, mesmo olhando a carta, precisam de um especialista para verificar a sua viabilidade, como a revisão da vida toda. Bom, o que mudou nas regras da revisão depois da reforma da Previdência? Não houve, assim, mudança nas regras, né, de revisão ou reexame, mas há teses que caíram ou deixaram de ter sentido com a reforma. Então, por exemplo, a revisão da vida toda não se aplica para quem se aposentou após 13/11 de 2019. A revisão da melhor data já foi incorporada e é utilizada atualmente pelo INSS nas regras da reforma. Bom, como é que eu faço o pedido ao INSS? Pelo portal meu.inss.gov.br ou pelo telefone 135. Quais são os documentos que o INSS aceita no reexame de aposentadoria? Dependendo do tipo do reexame ou revisão, CTPS,
formulário PPP ou LTCAT para comprovar tempo especial, documentos que possam regularizar alguma pendência do CNIS, contra-cheques, extrato do FGTS, recibo de pagamento de autônomo, contrato social, declaração de vínculo empregatício. Bom, preciso explicar por que estou pedindo o reexame ou a revisão, ou o INSS já sabe onde está o erro. Não, é essencial a fundamentação do requerimento desse reexame ou revisão, chamado de razões do pedido. O INSS tem um alto volume de trabalho, então nada melhor do que indicar onde está o erro. A juntada de documentos e a fundamentação escrita bem feita são essenciais para o êxito do pedido. É sempre indicado procurar um advogado especialista na área. Bom, e o que eu escrevo na hora de fazer o meu pedido pela internet? Bom, se eu fizer pelo telefone, como é que fica? Pela internet, basta você preencher o formulário do site Meu INSS e enviar a documentação mínima escaneada. É possível você fazer uma petição detalhando o seu pedido no próprio formulário. No telefone, o agendamento é simples, mas o envio da documentação continua sendo feito em momento posterior, quando o INSS solicitar os documentos. Bom, quais as revisões que o INSS aceita? Qualquer revisão ou reexame que envolva documentos para incluir tempo de contribuição ou salários na aposentadoria. Então, por exemplo, um tempo de CTPS, que é a carteira de trabalho, não considerado, contra-cheques provando salários maiores, PPP para reconhecimento de tempo especial, reconhecimento de tempo rural. Bom, outros reexames ou revisões mais conhecidas como teses, como a revisão da vida toda, revisão dos períodos concomitantes, são somente discutidos judicialmente. Se houver um erro, o INSS faz a revisão ou reexame do meu benefício sem eu pedir? Bom, o INSS pode revisar os benefícios, que concede quando ele constata um erro na concessão, inclusive quando constata erro que prejudica o segurado. Contudo, há limites para isso. Caso prejudique o INSS, deve comunicar previamente o segurado, abrir prazo de defesa e seguir os ritos determinados por lei. Além disso, salvo comprovada má-fé, fraude, suborno, uso de documentos falsos, o prazo para isso é de 10 anos. Bom, eu terei direito aos retroativos dessa revisão ou reexame? Sim, quando o seu benefício ele é revisado pelo INSS ou pela Justiça, você tem direito aos valores retroativos, desde a data do início do benefício, que é a DIB. Isso porque o culpado do benefício não ter sido calculado da maneira correta foi o INSS, não você. Então, como o seu benefício devia ter sido pago com um valor certo, desde quando você começou a receber, o benefício nada mais justo que a diferença dos valores que você não recebeu sejam pagos ao fim da revisão. Importante, se a DIB for maior que 5 anos, os valores retroativos serão limitados a esse período, em conta de previsão na lei. Bom, caso seja menor, você receberá desde a DIB mesmo. Exceção, se você juntar um documento novo, que o INSS não conhecia na época da concessão do benefício, os valores retroativos serão pagos a partir da data do pedido de revisão. Lembrando que os valores serão corrigidos monetariamente. Então, dependendo de quanto tempo você ficou sem receber, o valor correto e da diferença entre valores, há a possibilidade de você receber uma bolada.
Bom, como é que eu recebo o dinheiro dos atrasados? No caso de uma revisão administrativa, o INSS ele vai realizar os pagamentos por meio da rede bancária, como acontece regularmente ao receber o salário da aposentadoria, que é pago mensalmente. Bom, se for judicial, o recebimento dos atrasados ocorrerá por meio de RPVs, né, que são requisições de pagamento, ou precatórios para valores acumulados acima de 60 salários mínimos e serão depositados em uma conta na Caixa ou no Banco do Brasil. É verdade que o INSS pode diminuir meu benefício após a revisão ou reexame? Sim. Quando você pede revisão ou reexame, o segurado você está sujeito à nova análise do INSS, o que pode gerar uma redução do valor da renda mensal inicial do benefício já conquistado. Por isso, é importante você buscar a ajuda de um profissional para se certificar que há direito a um aumento na renda. É possível o INSS cortar os pagamentos da minha aposentadoria porque eu pedi a revisão? Não. O INSS não pode parar de pagar a aposentadoria porque a pessoa entrou com um pedido de revisão ou reexame. A aposentadoria, ela continua sendo paga da mesma maneira. Esse risco não existe. Bom, toda revisão reexame tem prazo de 10 anos ou há alguma que pode ser pedida depois do prazo? Toda regra há exceções. Então, a revisão dos tetos é uma exceção, que é um reajustamento do salário de benefício aos tetos maiores definidos pelas emendas constitucionais 2098, 41 de 2003, revisão do buraco negro, revisão do primeiro reajuste. Qual a diferença entre revisão ou reexame e recurso administrativo? Bom, recurso administrativo é um pedido do segurado para ver uma decisão do INSS ser reanalisada por um órgão superior, a Junta de Recursos da Previdência Social. O recurso ele tem que ser feito dentro de 30 dias do prazo da ciência que o segurado tomou da decisão do INSS. E o pedido é analisado pelo órgão superior. Já a revisão ou reexame é a reavaliação dos documentos de um benefício pelo próprio INSS, seja pedido do segurado ou por erro do INSS. O prazo para entrar com revisão ou reexame é de 10 anos contados do primeiro pagamento feito ou 30 dias após a ciência da negativa ao benefício. É bom vocês ficarem atentos, porque caso negado pelo INSS, a revisão ou reexame gera o direito de realizar um recurso administrativo. Bom, o INSS, ele pode se recusar a revisar o meu benefício? Não. A Constituição Federal garante o direito de petição a todo e qualquer órgão público, inclusive o INSS. O INSS pode, no máximo, abrir prazo para apresentar documentos corretos. Já tive uma revisão ou reexame, posso ter outro? Sim, como as revisões ou reexames são decorrentes de equívocos ou de direitos não reconhecidos, não há limite total, né, que o segurado pode pedir. Enquanto houver algo para ser corrigido, é possível solicitar a revisão ou reexame. No entanto, não é possível solicitar, né, a mesma revisão ou o mesmo reexame mais de uma vez. Essa é a lógica, porque se o erro já foi corrigido, já foi revisado, não há razão para fazer nova revisão ou novo reexame visando a mesma correção. Bom, como é que funciona a ação judicial de revisão? Pode ser mais vantajoso solicitar a revisão diretamente na Justiça. Mas muitos segurados, eles têm receio sobre como funciona essa ação judicial. Bom, que é uma notícia boa, é muito mais fácil e mais rápido do que você imagina. Fácil porque atualmente, né, os sistemas do judiciário são praticamente todos eletrônicos. Então, os processos são encaminhados e acompanhados de forma online.
você mesmo pode acompanhar o seu processo pelo seu celular ou computador, sabia? E quando quem dá andamento no processo é basicamente o juiz, o advogado e o INSS. Então, ou seja, o segurado não precisa realizar nenhum ato, sem muita burocracia, sem incômodos e mais rápido. É isso mesmo? Sim, o judiciário já vem se modernizando há anos e agora com os processos são praticamente todos online, especialmente os relacionados ao INSS. E eles também são muito mais rápidos. Então, algumas ações de revisão ou reexame costumam demorar menos de 6 meses. Claro que o tempo de duração do processo, depende de vários fatores, tipo de revisão, provas que serão necessárias, discussão acerca da matéria, bem como depende também de cada cidade e estado. Então, dessa forma, se você quer saber se tem direito a alguma revisão ou reexame do seu benefício, procure um advogado especialista, tire todas as suas dúvidas e, se você tiver direito, basta ingressar com ação e aguardar até que saia o resultado do seu processo. Então, realmente, isso está muito rápido. Antigamente, você entrava com uma ação, levava anos. Agora, você entra, principalmente se você entra com uma ação no juizado especial, naquele mesmo ano, você já resolveu a ação, a pessoa já recebeu atrasado, já está tudo resolvido. Claro que numa ação que você entra, a pessoa ainda está providenciando os documentos, aí vai juntar, o juiz vai pedir, se vai ter audiência, vai demorar mais. Mas, normalmente, elas estão sendo bem rápidas, até surpreende um pouco pela demora que a gente tinha antigamente e agora a agilidade que esses processos estão atingindo. Assim. Então, vale muito a pena, porque às vezes um processo administrativo do INSS leva anos para a pessoa ter uma resposta, enquanto que a ação na justiça é muito rápida, essa finalização. Claro que se é juizado especial, na justiça comum previdenciária já demora mais, tá? Aí a gente já não pode falar nesse mesmo ano que resolve, porque aí já é mais demorado. Então, quando é acima de 60 salários mínimos, é na justiça previdenciária comum, na justiça civil, Então, e abaixo de 60 salários mínimos é juizado especial, que acaba sendo muito rápido. Bom, gente, essas e outras dicas vocês acompanham aqui no Leis do Sucesso. Vocês podem acompanhar também notícias que eu posto no Instagram, Ragosta Advocacia, ou pelo Facebook, Ragosta Advocacia. Você vai acompanhando aí todas as novidades, você vai acompanhando notícias e também aqui no programa. Bom, gente, então essas são as minhas dicas de hoje. Vamos despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.